Primeiro, gente, falar aí sobre o pronunciamento oficial, né? Estou aqui na qualidade de segundo vice-presidente do partido, presidente do Conselho de Ética do Partido Missão, com o secretário-geral do partido, Vitor Couto, com o vice-presidente do partido, Rafael Rizzo. E vamos iniciar pela nossa nota oficial. O Partido Missão vem a público informar que foi vítima de tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro. Nosso sistema, ao notar a fraude, tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que foi rejeitada pelo TSE. O gabinete de Flávio foi informado dessa tentativa de filiação desde o dia 2 desse mês. Consta no nosso sistema que os e-mails enviados foram abertos pelo detentor ali do e-mail do senador, mas não foram respondidos. A missão já está adotando todas as providências cabíveis junto à Polícia Federal e ao TSE, a fim de que os responsáveis pelo crime e pela fraude sejam identificados e exemplarmente punidos. Um relatório com todos os logs, e-mails e IPs será disponibilizado para a imprensa e autoridades. Neste momento, nessa live, com o secretário-geral do partido, a gente vai abrir todas as informações que nós colocamos nesta nota oficial. Nós ressaltamos ainda que não é do interesse do partido acolher em seus quadros um parlamentar que, para além do desalinhamento ideológico, figure em acusações e suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção. O Partido Missão reafirma que não compactua com filiações de natureza fraudulenta e repudia veementemente episódios dessa natureza. Colocamos-nos à disposição das autoridades competentes para a completa apuração dos fatos. Bom, primeiro ponto que eu preciso colocar e que está aí na nossa nota, né? Na tentativa de filiação, o secretário me corrija se eu estiver errado, foi utilizado o e-mail institucional do senador, né? Isso. Todos nós parlamentares temos um e-mail institucional, portanto, alguém que tem acesso ao e-mail institucional do senador fez essa filiação. Nenhum de nós do partido temos acesso, nós não somos assessores, nós não somos o senador Flávio Bolsonaro, ele não está dentro dos nossos quadros e, portanto, estamos muito tranquilos em relação a, eu vou falar, acusações implícitas, insinuações levianas que têm sido levantadas pela campanha do Flávio Bolsonaro por meio da imprensa, né? A campanha do Flávio Bolsonaro está tentando fazer parecer que teve alguma tentativa, alguma fraude por parte do nosso partido. Isso nunca houve. A tentativa, a filiação veio por meio do e-mail institucional do senador. Foi informado o e-mail do senador e eles abriram o e-mail, inclusive, alguns a gente pode mostrar aqui, que eles clicaram, inclusive, nos botões que estão nesses e-mails. Exato, e um questionamento que tem sido feito pela imprensa é, bom, se vocês sabem desde o dia 2, por que vocês não informaram as autoridades? Não é que nós ficamos sabendo no dia 2, o sistema automaticamente notou, né, uma irregularidade, né, que o Couto vai poder aqui se aprofundar, e aí notificou o e-mail do senador. Não é que eu fiquei sabendo, o Couto ficou sabendo, o Rizzo ficou sabendo, o Renan ficou sabendo. Não. O próprio sistema automaticamente, no dia 2, enviou um e-mail, né, no e-mail institucional para o senador Flávio Bolsonaro. O e-mail do senador foi aberto e nenhuma providência foi tomada. Agora, já está na tela, Rizzo? Isso. Agora eu vou passar aqui a palavra para o secretário do partido para expor aqui todos os e-mails e os dados que comprovam que o Partido Missão não tem absolutamente nenhuma responsabilidade, que tudo partiu do e-mail do Senado do senador. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, aqui de novo. Ó, eu vou começar aqui, só passando aqui por cima do relatório técnico que nossa equipe de tecnologia já fez hoje. Colocou na tela? Tá na tela, é isso? Tá na tela agora. Boa. Aqui, a gente está mostrando tudo que tem no nosso cadastro que foi realizado. Então, no último dia 2, com os dados aqui de Flávio Nantes Bolsonaro, com o CPF que não é o do senador, porque o que está informado ali é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Com certeza isso não é um CPF válido. Título de eleitor, esse sim já válido. A data de nascimento eu não sei se é de fato do senador, mas o e-mail informado, o telefone informado, o endereço, comicamente, colocaram como Rua dos Bandidos, número 666, bairro Miliciano, Rio de Janeiro, também gerou para o sistema uma espécie de flag, onde o sistema considerou isso estranho. No relatório também informa o IP
que foi realizado esse cadastro. Então, isso a gente está tudo no nosso relatório técnico do sistema de filiação. Então, a gente já tem aqui mostrando que não veio daqui. O nosso jurídico já levantou que esse IP é da região de Minas Gerais. Então, a gente não sabe dizer ao certo, foi nessa casa em Minas Gerais, mas isso é o que a Polícia Federal deve encontrar, porque isso aqui é o que a gente já está fornecendo para eles. E aqui também tem a data e hora do cadastro, foi no dia 2/8, dia 2 de agosto, às 9h05 da manhã e 36 segundos. O que aconteceu em seguida a isso? Como o sistema de filiação, imagino que bastante gente que está aqui assistindo essa live já é filiado ao partido, fizeram parte ali, acessaram o mesmo sistema que esses supostos assessores, ou enfim, membros da campanha também acessaram. Eles foram lá, informaram esses dados e o que aconteceu em seguida? Primeiro, foi feito o cadastro do nosso sistema, eles informando que gostariam de fazer uma contribuição de R$ 4.700 junto à filiação, uma contribuição de filiado. Essa contribuição, ali nos dias seguintes, a gente inclusive também enviou e-mail automático dizendo: você não pagou ainda, porque foi gerado um QR Code Pix, paga por esse link. Todo mundo recebe isso, é automático do sistema. Não pagaram, mesmo assim, como nós não podemos segurar uma filiação, digo, uma pessoa comum, a pessoa fala assim, quero me filiar, a gente não pode falar, você tem que pagar isso daqui, é obrigatório. A gente tem que seguir com a filiação, mesmo que a pessoa não queira contribuir. Então a gente seguiu com o cadastro da filiação, mesmo com o pagamento não sendo realizado. Aí no dia 12, que foram 10 dias depois, que é ali o prazo limite, então para a gente cadastrar uma filiação no sistema do TSE, se a pessoa se cadastra lá no dia 2, a gente tem até 10 dias depois para subir no sistema do TSE, segundo a resolução do TSE. Então, no dia 12, 10 dias depois, o nosso sistema, junto aqui feito pela nossa equipe de tecnologia, foi cadastrar no sistema do TSE. E, inclusive, isso é algo que pode ser levantado, inclusive eu já vi no Metrópolis, foi com o meu acesso que foi cadastrado no TSE. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que cadastra no TSE. Para você cadastrar no TSE, você precisa ser um delegado do partido. Quem são os delegados do partido? Os membros da Executiva Nacional, que eu sou o secretário-geral. Então, com o meu cadastro é feito todas as filiações formalmente no TSE, mas baseado nesses dados aqui. E o que aconteceu? Depois que a gente fez o cadastro dia 12 ontem, e mais um parênteses aqui, quando a gente vai fazer o cadastro da filiação, nós só colocamos o título de eleitor. Então, a gente não consegue falar, olha, eu quero filiar qualquer pessoa no partido. Não, eu preciso ter o título de eleitor da pessoa. Então, eu tenho o título de eleitor, coloco lá no sistema do TSE e o TSE fala, cadastrado. Assim que eu cadastrei a filiação, então já ficou lá registrado no sistema do TSE, eu consigo ver as informações do filiado. Então, foi feito o cadastro. E no sistema, depois foi feito o cadastro, deu para ver lá que era do senhor Flávio Nantes Bolsonaro, deu para ver lá que o CPF, inclusive, não batia com o que estava informado no nosso sistema, e isso gerou o que a gente chama no nosso processo, que é a reversão da filiação. Então, antes da filiação ser completamente processada no TSE, mas já cadastrada, a gente falou, não, vamos reverter a filiação, porque a gente vai entrar em contato, que é o que acontece com todo mundo, entra em contato com o filiado e fala, não, a gente tem que consertar que tem algum dado errado, a gente não vai seguir com a filiação com esses dados assim. Então, na hora que a gente foi fazer a reversão da filiação, ontem ainda, 9h05 da manhã, e isso é automático pelo sistema, não é que você teve ciência e você manualmente foi lá reverter a filiação do Flávio. Automaticamente a gente tem vários critérios, a gente pode também fazer algo manual, mas automaticamente a gente já tem vários critérios que a gente fala, não, se der isso daqui, vamos já voltar atrás na filiação antes dela ser processada. Então, se o nome não bater com o que está informado no TSE, se o CPF não bater com o que está informado no TSE, o endereço, a gente verificar que não é endereço válido. Inclusive, muitas pessoas já passaram já por isso aqui. O sistema do TSE, na hora de fazer essa reversão da filiação, ele mostrou aqui o código 403, falando que não tem permissão para acessar o recurso. Então, o próprio sistema do TSE não deixou o Partido Missão descadastrar a filiação de Flávio Nantes Bolsonaro. Então, deixa eu só fazer a linha do tempo para vocês, então. No dia 2, certo, Couto? Foi feito ali o cadastro para a filiação do Flávio Bolsonaro, né? Então, alguém que tem acesso ao e-mail do Senado do Flávio Bolsonaro cadastrou no dia 2. O nosso sistema sobe o cadastro para o TSE
em até 10 dias. Então, ontem, o nosso sistema automático do Partido Missão foi subir a filiação do Flávio Bolsonaro. Mais uma vez ressaltando, nenhum de nós olha isso manualmente porque existem milhares de filiados, o sistema faz isso automaticamente. O sistema percebeu que havia divergência de dados em relação à realidade, né? Então aquele título de eleitor não correspondia àquele CPF, àqueles dados que foram colocados. O próprio sistema, portanto, tentou impedir a filiação mandando isso para o TSE. O TSE negou. Então, assim, o próprio sistema do TSE, no momento em que o nosso sistema fala para o TSE que tem divergência de dados e, portanto, o Flávio não pode ser filiado, e o TSE diz, não, mantém a filiação, não existe nenhuma responsabilidade nossa como insinuações levianamente estão sendo colocadas. Porque, nenhum de nós tem acesso ao e-mail do Flávio, que foi usado para filiar. 2, o nosso sistema automaticamente, por divergência de dados, mandou para o TSE não filiar o Flávio. 3, o TSE, o sistema do TSE se negou a não filiar o Flávio no Partido Missão. Então, só para deixar tudo muito claro, muito transparente, nós colocamos... Isso aí tá na tela? Posso por agora. Coloca na tela, por favor. Olha, é o e-mail institucional do Flávio, né? Ó, ponto flaviobolsonaro@senado.leg.br, né? Aí tá lá o cadastro confirmado, aí o próprio sistema manda, conclua... Perdão. Aí o próprio sistema conclua a sua filiação, aí manda o convite, aí diz que foi mandado pro TSE, tudo automático do sistema e dá pra gente ver, olha só, quando o e-mail foi aberto. Então, na confirmação da filiação, quem tem acesso ao e-mail do Flávio abriu. Na filiação mantida, quem tem acesso ao e-mail do Flávio abriu. E clicou. Na filiação enviada ao TSE, quem tem acesso ao e-mail do Flávio abriu o e-mail e não fez absolutamente nada. Gente, eu sou deputado, eu tenho um gabinete, eu tenho um e-mail oficial. A minha equipe abre diariamente o meu e-mail institucional. Então, assim, eu não sei como funciona. E vamos lá, o Flávio é senador, ele tem 4 vezes mais assessor do que eu tenho. Não é possível que não tenha uma pessoa que abra o e-mail institucional do Flávio para informá-lo de que existe alguém usando o e-mail, né, dele para fazer a filiação. O nosso sistema avisou. Então, primeiro, o gabinete do Flávio é responsável porque deixou alguém ter acesso, abriu o e-mail e vamos supor que uma pessoa tem acesso ilegalmente, vai lá, hackeou o Flávio, conseguiu acesso ao e-mail dele. A assessoria continuou tendo acesso ao e-mail. Poderia ter visto que tem outra pessoa com acesso, abrindo e-mails e filiando o Flávio na missão. Então, número 1, tudo que o nosso sistema automático programado, feito pelos nossos programadores do Partido Missão, tudo que o sistema poderia ter feito de correção, de prevenção, foi feito. O gabinete do Flávio, e aí minhas palavras, foi negligente em não abrir o e-mail institucional, mesmo porque é o principal canal de comunicação institucional de um cidadão comum com um gabinete de um parlamentar. 2, o nosso sistema acusou essa filiação para o TSE e o TSE não deixou nós negarmos essa filiação. Só para deixar tudo muito claro aqui, né? Tô aqui, sou o segundo vice-presidente do partido, sou o presidente do Conselho de Ética, tô com o secretário-geral do partido ao meu lado, tô com o Rafael Rizzo, que é o vice-presidente do partido, para a gente fazer esse pronunciamento oficial. Tem mais algum dado, mais algum relatório para a gente deixar claro? Eu quero falar sobre esses e-mails aqui, Kim. Porque... Fala. Acho que é sobre isso, Rizzo, você quer falar. Você pode colocar na tela aí? Não só o gabinete abriu o e-mail, mas eles também clicaram nos botões. Então, ali o e-mail que diz conclua sua filiação a partir de missão, que tem um botão lá de ir para o sistema de filiação, eles clicaram. Segundo acusa que o sistema de e-mails, que é um sistema terceiro, antes que venham falar, é uma plataforma de e-mails, isso. Há 10 dias, tá? E também clicaram no e-mail de propaganda, não é nem um e-mail de mensagem transacional, é um e-mail de propaganda do aplicativo da missão, de militância.
Então clicaram 3 vezes naquele e-mail que tem um código de acesso ao aplicativo e tem os botões ali, ó, baixar para iPhone e baixar para Android. A gente está checando aqui tudo que através desse e-mail usaram, né, no aplicativo, se de fato estão usando, mas pelo menos no e-mail de propaganda clicaram. Além de que os outros ali, sua filiação foi mantida, abriram. Sua filiação foi enviada ao TSE, abriram. Inclusive ali tem um em cima que foi enviado há 13 horas atrás, nessa madrugada, que é quando o TSE passou a nos entregar mais dados ainda sobre a filiação, que tem um e-mail que diz assim, confirme os dados da filiação, que é um e-mail que está falando, olha, tem uma filiação aqui que os dados não estão batendo com o TSE, você também tem que nos confirmar. Por quê? Porque assim que o TSE processa a filiação, nós não podemos tirar uma pessoa do partido. Então, ou a pessoa fala, foi errado isso daí, eu não quero, ou o Conselho de Ética abre um procedimento para tirar a pessoa. Então, por isso que também tem e-mail automático sobre isso. Aí, só entrando em um outro assunto aqui, Riso, acho que você tem aí, sobre esses erros no sistema do TSE. Eu não estou acusando que o TSE quis manter a filiação do Flávio, não, longe disso. Os sistemas do TSE, comumente, eles têm alguma falha. Então, tanto que eu mandei para o Riso, a gente há 15 dias não, um mês atrás, informamos o TSE que tinha também uma falha sobre desfiliar pessoas. Eles resolveram, mas voltou também. Tem um outro e-mail aí, acho que de março. Só para ler aqui, o usuário Victor, que é você, informa que quando tenta desfiliar alguém, aparece erro em anexo. Isso foi enviado no dia 14 de julho. Só uma coisa, isso daí é uma mensagem interna do sistema do TSE. Isso. De um sistema onde a gente se comunica com os setores deles, então é tudo formal. E essa mensagem quem escreve é um funcionário do próprio TSE. Então a gente dá ali um parecer de um assunto e eles vão e abrem o protocolo interno. Então esse texto não é meu, apesar de que está relacionado a mim. Ok. Então falei lá para uma pessoa do TSE, tô com problema nisso, mandando via e-mail, eles foram e criaram esse chamado. Aí é toda a comunicação interna do TSE. Aí em março outra vez, o usuário Victor informa realizar a exclusão de filiado dentro do procedimento, recebe esse erro, mandei. Porque a gente percebe todas essas coisas no sistema do TSE. Tanto que tem também, eu estava somando aqui, desde que a gente iniciou o Partido Missão, nós temos 60 chamados abertos com o TSE, falando, olha, isso daqui não está funcionando, isso daqui não está funcionando. Eles são bem solícitos, eles arrumam, mas é só mostrando. Tinha essa falha, a gente avisa. Esse de ontem não foi enviado ainda porque foi ontem, então a gente ainda tinha que testar de novo, tanto que a gente tem print aí agora dele funcionando e às vezes também volta em seguida. Mas nós cooperamos com o TSE sempre quando a gente percebe também alguma falha. Inclusive, no começo do ano, a gente abriu o sistema de filiação dia 13 de janeiro. No começo do ano, a gente também trocou diversos e-mails com o TSE, porque a gente mesmo percebeu que o sistema de filiação tinha uma falha onde era possível acessar dados de outros partidos pelo próprio sistema de filiação. Nós informamos o TSE, é tudo registrado isso, e eles corrigiram rapidamente. Mas então, assim, nós colaboramos com o TSE. Longe da gente dizer, não, essa falha é por culpa deles ou é por culpa nossa. É algo normal que toda equipe de TI tem. Esse vídeo é do quê? Isso daí foi eu reproduzindo hoje o que acontece erro, quando né? você vai excluir uma pessoa. E esse é o erro que você tem reportado desde março desse ano. Sim. E, por enquanto, ainda não teve uma resposta do TSE? Ou eles disseram que estão analisando? Sempre... Não, resolve e volta, resolve e volta. Entendi. Pode Então, mostrar aí o vídeo? Que antes de filiar por vez, o cara faz o cadastro lá, aguardando o processamento. Aí depois o Couto tenta excluir o cara. Aqui, ó, excluir registro de filiação pendente. Tenta excluir, erro, problema ao excluir filiado. E isso tudo é através do meu sistema. Por isso está saindo, um representante da missão cadastrou. Sim, porque nós cadastramos os filiados. Só que a questão o sistema não deixou tirar e ele também só informa os dados depois. Eu acho isso importante ressaltar, tá? Esse é um recado, eu sei que a imprensa está assistindo. Isso é um recado para os jornalistas do Globo, tá? O Globo colocou como chamada de uma matéria, né, de que o representante do partido que filiou o Flávio Bolsonaro. Gente, formalmente
pela lei, é óbvio que no sistema sempre a assinatura será de um representante do partido. Da maneira como vocês colocaram na chamada da matéria, parece que o TSE disse que o Couto foi lá, fraudou o e-mail do Flávio e filiou o Flávio. Não, é a assinatura dele que filia todo mundo. Eu me filiei sem que o Couto precisasse fazer manualmente nada, mas com o nome dele estando lá na hora de subir o meu nome pro TSE. É assim que funciona formalmente em todos os partidos. Vocês estão levando os seus leitores a erro, Globo, para nos atacarem, para colocar na gente uma responsabilidade que nós já comprovamos não ter. O secretário do partido não foi lá, colocou os dados do Flávio, pegou o e-mail do Flávio. Ele não tem acesso ao e-mail do Senado Flávio. Quem filiou, quem pede para filiar, é o cara que quer se filiar. Não é o representante do partido. Eu, vice-presidente do partido, não posso chegar, pegar os seus dados, jornalista, e eu te filiar. Não é assim que funciona. Você manda o cadastro, e aí com a nossa assinatura o seu cadastro vai para o TSE. Mas ter a nossa assinatura não significa que foi a gente que fez, que a gente teve a iniciativa de filiar, nem que a gente sequer tenha visto. Vai com a nossa assinatura automaticamente em razão da exigência da lei do sistema. Então assim... Não, senão qualquer uma pessoa poderia filiar pessoas em partidos. Exatamente, senão... São os representantes dos partidos que cadastram as filiações. Exato, senão vinha o presidente do partido Missão e, sei lá, filiava o Lula, né? E deixava o Lula inelegível, né? Para não poder registrar sua candidatura. Então, assim, gente... Eu não sei se foi amadorismo, tá? Porque muitas vezes é desconhecimento de jornalista, né? Falta de se aprofundar e uma necessidade de ter clique na chamada da matéria muito grande, maior do que de apurar os fatos e de dar a informação com a precisão. Mas em sendo amadorismo ou não sendo amadorismo, corrijam essa chamada, porque não é verdade. Isso não é jornalismo. Vocês estão induzindo os leitores a erro, a pensar que um representante do partido foi lá, fraudou uma ficha e colocou no sistema, né? Porque, vamos lá, isso não impede o Flávio de ser candidato, né? É claro que formalmente o Flávio não estando filiado e tal, ele não poderia concorrer, mas em se tratando obviamente de uma patente fraude que não foi fruto de vontade nem do Flávio, nem do nosso partido, é claro que ele vai disputar a eleição e isso não vai mudar nada. Eu quero deixar muito claro que essa confusão não nos beneficia em nada. Não só a gente já comprovou tecnicamente com todos os documentos, que não é nossa responsabilidade, mas sequer faria sentido ser a nossa responsabilidade porque isso só nos prejudica. Agora nós, que não temos nenhuma responsabilidade sobre isso, vamos ter que responder ao TSE, vamos ter que responder à Polícia Federal por causa da iniciativa de alguém que tem acesso ao e-mail do Flávio, da negligência do gabinete do Flávio que não olhou o próprio e-mail e do sistema que não deixou a gente cancelar a filiação dele. Então, é muito importante deixar isso claro, né? O pessoal tá falando para olhar o G1. Por favor, coloca no G1 aí pra gente ver por que as pessoas estão insistindo. Olha o amadorismo / mau caratismo. TSE diz que credenciado do Missão filiou Flávio Bolsonaro ao partido e nega ataque hacker. PL diz não ter conseguido registrar candidatura e fala em fraude. Só sabem jogar sujo e não vai funcionar, diz Flávio Bolsonaro. O G1 está dando um palanque com base numa mentira ao Flávio Bolsonaro. Ô, Kim, deixa eu te falar um negócio, mas volta ali, Rizzo. Não existe isso de não poder registrar candidatura se não tem filiação. Você pode registrar candidatura mesmo se ele tiver filiado na Missão, ou se ele não tiver filiado no PL. A gente filia militar, você faz a filiação junto no registro da candidatura. O sistema não impede de registrar candidatura nenhuma. Isso então é um papo do PL para não querer registrar a candidatura dele também agora. Porque não tem isso. O próprio sistema, a gente lida com o sistema de filiação, a gente também lida com o sistema de registro de candidatura. O sistema de candidatura, de registro de candidatura, não checa a filiação. E nem impede. Vamos lá, sobe.
Segundo o tribunal, o registro ocorreu por meio de uso indevido da ferramenta por alguém que possuía as credenciais da própria legenda. Em nota, o TSE afirmou que o presidente da corte encaminhou representação à Procuradoria-Geral Eleitoral para adoção das providências cabíveis. Mais uma vez, deixa eu repetir. G1. Toda filiação, formalmente pela lei, passa pela assinatura de um representante do partido. Dizer isso, vocês estão distorcendo o que colocou o TSE. O que o TSE diz é o seguinte: uma filiação passa por alguém do partido. Alguém do partido assina. E essa assinatura, ela é digital, eletrônica e automática no nosso sistema, como é o sistema de todos os partidos, né? Quando não passa pela caneta do Marcos Pereira, todo mundo que se filia no Republicanos, qualquer pessoa aleatória, vai pro sistema do Republicanos, a pessoa se filia, você nem sabe quem é. Da mesma maneira o PT, o PSDB, todos os partidos, a pessoa tem uma assinatura do representante do partido para subir no sistema. É isso que o TSE está dizendo. O TSE nunca disse que um representante do partido Missão pegou o e-mail do Flávio, colocou os dados do Flávio e filiou o Flávio no partido. Isso nunca existe. Isso nunca existiu. Então, vocês colocaram na capa, né? Vocês estão com base em uma chamada enganosa servindo como palanque eleitoral para o Flávio Bolsonaro. Não sei qual é o interesse do G1 em fazer isso. Porque a gente já explicou aqui. A nota nós lançamos, tá lá, ó, engraçado, porque foi atualizado às 14 horas e 14 minutos. Então, ó, 14h14 foi atualizado há 2 minutos e nós mandamos a nota já faz o quê? 1 hora que a gente mandou a nota pra imprensa, inclusive pro G1, pra TV Globo. A gente deixou claro o que aconteceu. E agora, vocês do G1 e da TV Globo que estão assistindo esta transmissão já viram a gente demonstrar por A mais B que não existe nenhuma responsabilidade nossa. Eu vou repetir rapidamente a cronologia para ver se vocês atualizam aí essa última atualização de 14h14 que foi há 2 minutos, tá? Número 1. Alguém com o acesso ao e-mail do gabinete do Flávio Bolsonaro lançou os dados do Flávio e cadastrou ele no sistema de filiação. Número 2, o nosso sistema automaticamente percebeu a irregularidade e notificou o gabinete do Flávio, que é por onde foi feita a filiação dele. Uma jornalista do UOL veio me perguntar, mas por que vocês notificaram o gabinete e não o TSE? Primeiro, porque não foi a gente manualmente, pessoa física. O sistema, ele avisa pro e-mail que fez a filiação. Quem fez a filiação não foi o TSE. Quem fez a filiação foi o e-mail do Flávio Bolsonaro. Então, alguém com acesso ao e-mail do Flávio Bolsonaro, que está em Minas Gerais, como a gente demonstrou no IP, fez o cadastro dele. O nosso sistema viu a divergência de cadastro. Mandamos para o TSE, por causa da divergência de cadastro, não registrar a filiação dele. O TSE filiou. Mesmo com nós mandando a divergência e falando para não registrar. Então, eu quero deixar isso bem claro, né? Para não pairar nenhuma dúvida, né, em relação a tudo isso que aconteceu e deixar as coisas às claras aqui, né? Eu vou até abrir o meu celular, porque eu sei que tem jornalista falando, para ver se tem mais alguma confusão desse tipo, tá? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou botar de novo na tela isso daqui, que isso aqui é muito importante para esse caso todo. Além da filiação que tentamos rejeitar no TSE, e o sistema do TSE deu para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e-mails enviados ao gabinete do senador Flávio, pelo menos, sendo que o primeiro enviado, cadastro de filiação confirmado, há 11 dias atrás foi aberto por algum assessor do Flávio Bolsonaro e não fizeram nada. Segundo e-mail, conclua sua filiação partido Missão, enviado há 10 dias, aberto e clicado. E-mail aberto e clicado, algum assessor do Flávio Bolsonaro clicou no e-mail de concluir filiação partido Missão,
não comunicou aparentemente ainda mais ninguém. Isso foi 10 dias e a filiação continuou. Gostou desse corte? Então se inscreve no Recorte Público, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.